les quiero presentar a Lucas Meyer e Iris Fusaro, de la productora Da House de São Paulo, Brasil. Ellos van a contar todo lo que yo no les voy a anticipar ni voy a spoilear. Lucas, Iris, Lucas, bienvenidos al FEPI 2020, bienvenidos a De Creativos y Creadores. Ustedes son ambas cosas. The times they are a-changing. Music has always been used to express freedom. And now, thanks to an online loophole, music is fighting censorship. Even in the most censored countries, music streaming platforms are freely available. Reporters Without Borders presents the Uncensored Playlist. My name is Basma Abdelaziz. My name is Chang Ping. My name is Galima Bukharbayev. I'm a journalist from Uzbekistan. 5 journalists from 5 repressed countries became music artists. Their previously censored articles were turned into songs, recorded in English and their native languages by local and international musicians. And on World Day Against Cyber Censorship, all the songs made their way back into their countries as the Uncensored Playlist. Along with a website featuring articles, lyrics, and music videos. The playlist sparked a global conversation about censorship. Censorship is a very dangerous business. They can censor you online without you even knowing it. Freiheit für die Ohren. Uncensored Initiative kontra Zensur. Project called the Uncensored Playlist, Reaching far more people than the original articles ever could. And even encouraging global giants like Amazon to join the fight. But most importantly, it brought truth back to the repressed countries, peaking at number 7 in the Vietnamese iTunes chart. The government has to finally understand that censorship makes no sense. Absolutely. The Uncensored Playlist will continue to connect journalists with musicians, fighting for press freedom with every new song that's uploaded. When I was young, I dreamed to be a songwriter. Olá. Olá, tudo bem, gente? Tudo bom? Mi nombre es Iris, yo soy la productora de Uncensored Playlist. Yo estudio español, pero sigo sin hablar. El problema de estudiar español que para mí, yo sé que estoy a cometer errores y no puedo más hablar portuñol. Entonces vamos a hablar português. É muito perigoso. É melhor falar português, que eu fico sem saber se estou fazendo... Eu sei que estou cometendo erros em espanhol, e aí eu fico com vergonha, eu travo, então vamos apresentar em português. Eu sou Lucas Meyer, sou produtor musical. Eu tenho uma produtora de áudio em São Paulo chamada Da House Audio, e tenho uma produtora em Berlim também chamada Da House Audio. A gente trabalha bastante para o mercado europeu e também para o mercado brasileiro, e um pouquinho para a América Latina. A Iris é a filmmaker, minha esposa, e filmmaker que fez esse projeto junto, o Uncensored Playlist. Bom, a gente tentou fazer uma forma de apresentação para vocês hoje, de um jeito que fosse mais informal, em que a gente recebesse perguntas e que a gente conseguisse interagir, porque essa coisa de falar com uma câmera sem ter ninguém para a gente falar, na realidade, para não ter perguntas, não ter interação, é muito difícil. E a primeira coisa que a gente fez foi fazer um PowerPoint. Na hora que eu fiz o PowerPoint, eu vi que as coisas ficavam ao contrário por causa da câmera. Então, agora a gente tem que fazer assim para conseguir ler. Aqui, né? Tipo, ó. Então, o que é o Uncensored Playlist? Primeira coisa que a gente vai falar. O Uncensored Playlist nada mais é do que esse álbum fantástico que a gente fez de músicas que são traduções literais de artigos censurados ao redor do mundo. Explica um pouquinho o que é o Uncensored Playlist aí. Existe uma ONG chamada Reporters Without Borders, que trabalha com a liberdade de imprensa, e uma... A Reporters Sem Fronteiras? Não sei se é assim. E uma agência descobriu uma brecha, né, um loophole, no esquema de censura de vários países com regime ditatorial, que é o upload de músicas em plataformas de streaming. Basicamente, é muito difícil você censurar
Um serviço de streaming. Um serviço de streaming. São diversas músicas que são uploadadas todos os dias. Para você ver o conteúdo de cada música, o que é a letra, o que trata, é algo quase que impossível. Então, eles tiveram uma ideia. Vamos pegar artigos que foram censurados em alguns países que a Reporters Without Borders atua e transformar em músicas e subir em todas as plataformas de streaming que esse país tem, seja Spotify, Apple Music, ou até plataformas locais, que foi o caso da China. Da China. Na China, eles têm um player dentro, eu estou quase falando em inglês, dentro do WeChat, que é tipo o WhatsApp deles, ou o software que eles usam para social media, que é até um pouco controlado pelo governo, mas eles conseguiram furar esse bloqueio da censura através desse player dentro do WeChat. Então, realmente funcionou o projeto. A gente realmente transformou músicas que foram artigos que foram censurados em música. Uma das coisas mais legais desse projeto foi que, na realidade, quem canta essas músicas são cantores profissionais e tudo mais, mas quem canta essas músicas nos players de Spotify, streaming, as plataformas de streaming, são os próprios jornalistas. Então, o nome do artista que está aqui no álbum e que está lá na playlist é o próprio Champing, por exemplo, na China, que é o próprio jornalista que foi censurado. Então, o nome da música se chama Freedom Cage, e fala um pouco sobre a censura que é um artigo chamado Freedom Cage, do Champing, que é um jornalista. Exatamente. E aí eles nos convidaram para a gente fazer os produtores desse álbum. A gente lançou esse álbum junto com um videocase, com toda uma estratégia de PR. E o Uncensored Playlist virou um dos cases mais premiados de 2018 a 2019. Foram 6 Cannes, foram Titanium, e foram mais de 200 prêmios no universo aí de publicidade e até de direitos humanos, foi premiado. A gente foi convidado para ir para Hamburgo no ano passado receber um prêmio de direitos humanos. Então, quando a coisa realmente transcende a publicidade... Oi, Lucas, Iris. Sim. Oi. Você escutam? Sim. Sim. Se você puderam falar devagar, falar portunhol, quizás é fácil compreender na Argentina. Tá bom. Perdão. Agora sim. Agora continuamos. Obrigado. Eu creio que uma pessoa estava a traduzir, então, perdão, vou falar mais devagar. Como disse no começo, eu estudo espanhol, mas mi portunhol, depois de estudar espanhol, me perdi porque eu sei que sou a cometer errores, quedo com vergüenza e não consigo falar muito bem. Pero entonces vamos a hablar de Uncensored Playlist. Uncensored Playlist es un proyecto que descubrió un loophole en las plataformas de streaming de música. Entonces, Reporters Without Borders, Reporters Sin Fronteras. Reporters Sin Fronteras invitó nosotros a hacer ese proyecto porque descubrió que es muy difícil de censurar las músicas que están en plataformas de streaming. Entonces, pegó reportagens que estaban censuradas en diversos países con regímenes dictatoriales y transformamos en música. Sí. A principal maneira, né? Meu portunhol vai ser horrível, mas vou tentar. A principal maneira de fazer isso, pues como traducir las letras, los artigos en versos que pudiésemos cantar. Mas, primeiro, vamos falar pouco de nosotros. ¿Por qué nosotros somos los productores de este proyecto? Opa, aquí. ¿Y por qué nos? ¿Y por qué nosotros? ¿Y por qué nosotros? En 2015, Lucas y yo
empezamos un proyecto llamado Le Tour du Monde. ¿Quieres mostrar el video? Não, acho que este projeto foi passou em Discovery Channel Latinoamérica. Em Latinoamérica era Discovery World. E em Brasil, Discovery TLC, o canal. E ficou no ar por 3 anos. Nós demos 3 voltas ao mundo, compondo músicas inspiradas pelas coisas que vivíamos em cada lugar que passávamos. Eu vou mostrar aqui só uma abertura do nosso projeto de TV, só para vocês terem uma noção de como era esse projeto. Full screen. Desktop 2. Meu nome é Lucas, eu sou produtor musical. Eu sou a Iris, eu sou videomaker. Quando a gente se conheceu, a gente decidiu viajar o mundo atrás de inspiração para compor um álbum pelas ruas de cada cidade que a gente passou. E a gente documentou essa busca por novos sons, músicos e instrumentos para dividir cada passo dessa viagem. Uma volta ao mundo fazendo música, imagens e principalmente amigos. E por causa desse programa de TV que temos, fomos invitados, por causa de expertise que temos de gravar nas ruas, nas calles e qualquer lugar, fomos invitados por essa agência de publicidade da Alemanha para este projeto. Sí, es importante hablar que nosotros tenemos este proyecto, es un programa de TV, pero nosotros tenemos un proceso de trabajar muy único, muy singular. Nosotros viajamos solamente nós dois, no tenemos una equipe, no trabajamos con un proceso de producción grande, con diarias, con figurino, con aprovación de lugares que vamos. É um projeto de guerrilha. É de guerrilha, é muito singular, assim, somente nós outros dois. Quando trabalhamos com marcas, não aprovamos a música antes, é um projeto muito singular. E mesmo assim, conseguimos entrar em contato com marcas e criar esse trabalho com DDB. Com o DDB de Berlim. E, bueno, o que é interessante de Le Tour du Monde é que nos deu uma bagagem, né? Nos deu uma expertise realmente de conseguir e de saber como fazer esse tipo de projeto, de como chegar nos músicos, de como fazer o research, né? Fazer essa pesquisa dos instrumentos típicos locais, de como gravar esses instrumentos. A gente viaja com muitos microfones, com câmeras, com microfones para gravar diversos tipos de instrumentos. Então, por causa dessa nossa primeira viagem de 2015 até 2017 com o Le Tour du Monde, a DDB, sabendo desse nosso expertise, nos chamou para fazer o Uncensored Playlist, que foi um projeto fantástico. Vamos seguir? Vamos. Próxima pergunta. Vamos falar em portunhol. Como foi a nossa reação ao saber do Uncensored Playlist e quais foram os principais desafios que tínhamos antes de começar? Então, quando fomos invitados para fazer esse projeto, a primeira coisa que me pensei foi: vou a morrer. Vou a morrer. Porque é peligroso, não é? Como que é? Vamos para zonas de guerrilha, de conflito, vamos filmar, o que vamos fazer. Pero Reporters Without Borders foi muito cuidadosos,
explicaram que nós iríamos fazer esse projeto, mas estávamos todos seguros, os jornalistas que a gente ia tratar também estavam seguros, e que a gente basicamente tinha que, nós tínhamos que viajar para esses países, entender um pouco dessa cultura musical, e filmar a cena musical e transformar esses artigos em música. Então, passado essa primeira situação de medo absurdo, a gente viu que nós outros tínhamos o expertise de fazer isso e tínhamos que fazer. E a gente tinha mais uma demanda, que era produzir a música na língua local, isso é, o disco tem 10 músicas, 2 músicas, 2 canções por cada país. E essas 2 canções, elas são tanto em inglês, para serem conhecidas internacionalmente, como na língua do local. Então, a música de China, aí a música em inglês em chino. A música de... Chino? Não sabia. Creio que é chino, não? Em Egipto em árabe e em inglês. E por assim foi. Foi muito difícil da gente conseguir chegar nesse processo de fazer a mesma música na língua em inglês e na língua local, porque precisávamos de um tradutor que conseguisse fazer versos e melodias e etc. Mas tudo deu certo e funcionou no final. E tínhamos outros desafios, como encontrar músicos, né, que aceitassem participar do projeto, como criar uma linguagem e como fazer um lançamento em que a gente também protegesse as pessoas envolvidas, porque Reporters Without Borders estava garantindo a proteção dos jornalistas e nossos, mas se a gente vai gravar músicos locais, se a gente vai viajar para esses países para filmar, como a gente pode fazer de uma forma que a gente pudesse proteger todos os envolvidos. E agora, como foi o processo? Então, a gente bateu um pouquinho dessa bola com eles e o decidido foi que sim, a gente ia viajar. A princípio, nós não íamos nem falar que eram nós que estamos fazendo esse projeto. A gente foi, nós viajamos undercover, fomos como fazendo o nosso projeto Le Tour du Monde, né? Que até viajamos com esse CD para dizer para as pessoas que estávamos fazendo o nosso trabalho de Discovery, né? De Discovery Channel, e por baixo como é que underneath, não sei como falar em espanhol, mas escondido fazíamos outro projeto que era o Uncensored Playlist, nosso principal projeto no local. E deixamos combinados também com a Reporters Without Borders que nenhum dos músicos eles iam se expor, não iam mostrar o rosto deles, eles não iam assinar o nome, e então a gente ia ter uma proteção. Só que, claro, que isso só foi, assim, o primeiro passo, né? Porque todo o processo de trabalho foi muito mais complicado e acabou envolvendo muito mais coisas que apenas esses pequenos acordos que fizemos no papel. Vamos para a próxima aqui, Como foi o processo criativo? Como fala isso em espanhol? Como foi o processo criativo? Não sei. Primeiro, tivemos uma seleção de jornalistas, não sei, jornalistas, com os países que vamos a viajar, porque Reporters Without Borders trabalhava com muitos países, assim, aí muitos países, e nem todos podemos entrar, como a Arábia Saudita, quando fizemos essa viagem, só podia viajar se fosse turismo religioso. Então, fizemos uma seleção de países, junto que eles fizeram uma seleção de artigos de jornalistas. Decididos os países que foram Egito, Uzbequistão, China, Vietnã e Tailândia. Empezamos a falar com os jornalistas sobre os artigos. E nós recebemos os artigos. E a questão é, os artigos tinham 10 páginas, eram muito longos, muito longos, não longos, é outro
largos, compridos, não sei, muito tempo. Muitas e muitas informações. Sim. E teníamos que transformar em uma música de 3 minutos, uma música que é possível de escuchar, não algo que é muito extenso. Queremos criar músicas escutáveis. Teníamos que produzir pop songs, músicas que pudessem tocar na rádio de cada um desses locais. Então, antes de viajar, conversando com os jornalistas, transformamos os artigos em poesias, creo que poesias, versos em espanhol. Então, pegamos lá de meia em dia, digamos as informações principais, transformamos os artigos em uma música, em uma poesia, e antes de pesquisar sobre a música do país, antes de viajar, sim, transformamos os artigos em músicas, em poesias. Em poesia. Temos um vídeo aqui para exemplificar de uma história de um businessman, de um homem de negócios, que voltava para casa, né, de seu trabalho, e ele foi parado pela polícia, né? Ele foi parado pela polícia e teve um ataque do coração. Morreu de um problema cardio no coração. Só que ele surgiu com um buraco na cabeça do tamanho de um tiro de pistola. E o governo diz, né, no laudo, diz que o homem morreu de um ataque do coração. De causas naturais. Causas naturais. E a mãe protesta até hoje contra o governo, e isso foi o artigo que lemos. Então, o artigo, ele precisava conter todas as informações. E esse artigo foi de uma jornalista, foi censurada, e ela vive hoje em exílio na Alemanha. Então, a gente vai mostrar um vídeo que mostra um pouco do processo, de como foi essa primeira etapa do projeto, em transformar artigos que tinham 10 páginas, que eram artigos super longos, super extensos, em poesias. Vamos dar um share screen aqui. Share this one. Share computer. Morodilla woman of died in the early hours after being detained by the police of Jackirkland district. His mother claims murder under torture. Still we fight for a different time. Waiting, open up to a different mind. Let our children win. Who will ever step in and stand with us, maybe? Is it you with the guts to try, Mr. President? Is it you with the guts to try, Mr. President? Acredito que com esse exemplo conseguimos entender como sintetizamos aqueles versos, aquelas frases em versos poéticos para poder fazer uma canção. Deixo aqui claro que, sim, eu e Iris viajamos para estes países, realmente produzimos isso nas ruas, gravamos coisas em instrumentos nas ruas, músicos em todos esses lugares, mas contamos com a ajuda de diversas pessoas. Entre eles, compondo junto com a gente, temos o Marcus Thomas, que também trabalha em Da House, Alemanha, Wonder Betim, que também trabalha em Da House, Alemanha. Além disso, temos o Rodrigo Del Toro, que é mixador, engenheiro, que fez a mixagem do disco. O Rafael Miranda, que é baterista de uma banda chamada Eagle Kill Talent, que tocou bateria, e o Cabé Pinheiro. Com isso, temos 6 pessoas assinando o álbum, Só que aqui dentro desse álbum tem 50 pessoas gravando. E essas 50 pessoas
todas elas não assinaram os nomes por causa do medo e por causa da possibilidade realmente de acontecer alguma coisa, alguém ser morto por causa de uma coisa dessa. Sim, então, na verdade, a gente teve esse primeiro processo de trabalho, que foi a seleção dos países com a seleção dos jornalistas, países que a gente poderia entrar, que a gente poderia filmar, fazer o trabalho. A seleção dos artigos, que com conversas com os jornalistas para transformar esses artigos em música, em poesias, digamos assim, para então começar uma pesquisa de referência sobre as músicas que as pessoas desses países realmente ouviam, que realmente tocava nas rádios locais. Fala devagar, agora ficou rápido. Tá, desculpa. E aí a gente transformou os artigos em poesias, para então começar uma pesquisa de referências do que as pessoas, aquelas pessoas escutam naqueles países e o que de fato tocava na rádio. A gente usou instrumentos locais, a gente gravou instrumentistas tocando instrumentos locais em cada uma das músicas, mas a gente também pesquisou em rádios e vimos quais eram os top, as músicas mais ouvidas nos locais. Por exemplo, no Vietnã, uma das músicas mais ouvidas eram Beatles. Então, a gente tem alguns instrumentos típicos locais do Vietnã, só que o ritmo tocado é meio Beatles. Então, a gente conseguiu fazer com que a música fosse tão perfeita para o Vietnã e tão perfeita para aquele público que ouve aquele tipo de música, que a música do Vietnã, a música chamada When Did Do Then Die, ficou entre as sete mais tocadas nos charts do iTunes. Então, foi uma das músicas mais tocadas por eles nos serviços de streaming. Então, realmente o projeto funcionou e realmente essa pesquisa que fizemos nos locais para ver se as músicas, para ver qual o estilo musical que as pessoas ouviam, realmente funcionou, realmente chegou lá. Mas antes de lançar as músicas, a gente viajou para esses países, né? Sim. E como o Lucas falou anteriormente, a gente viajou para esses países fingindo, como se fosse uma secret mission, fingindo que estamos produzindo o nosso projeto Le Tour du Monde. E, junto disso, a gente ia filmando e convocando artistas para fazer o Uncensored Playlist. Então, a gente foi undercover. E a gente realmente fez o Le Tour du Monde lá. A gente tem gravado ainda mais 4, 5 episódios do Le Tour du Monde que a gente não finalizou, porque a gente não tem essa coragem ainda de lançar esses episódios, mas a gente realmente fez o Le Tour du Monde disfarçado enquanto estava fazendo o Uncensored Playlist. E tu ia falar dos músicos locais. Sim, pode. Sim. Conta como é que foi o processo. Bom, esse processo foi uma das coisas mais malucas do mundo, porque quando a gente quando a gente começava a falar com os músicos sobre o Le Tour du Monde, sobre o nosso projeto pessoal, todos se apaixonavam e diziam, vamos nessa, vamos gravar. A gente só começava a falar sobre o Uncensored Playlist depois de algum tempo que a gente já tinha uma certa amizade ou uma certa liberdade de falar isso com a pessoa, sabendo que a gente não correria risco. Então, depois de algum tempo falando sobre o Le Tour du Monde, falávamos sobre o Uncensored Playlist e, na maioria das vezes, as pessoas diziam, não posso mais falar com você. Ou então falavam, não, eu não posso assinar isso. Ou não tenho coragem. Ou até mesmo, eu posso ser morto se eu cantar isso. Então, tudo aquilo que eu falei no começo em portunhol, de que a gente organizou com a Reporters Without Borders, nós vamos viajar para países que a gente não vai entrar em zonas de conflito, não vamos mostrar o rosto, nem assinar o nome dos músicos para eles quererem participar e proteger a identidade deles. Funcionou de uma forma, mas não foi a solução dos nossos problemas, porque ainda tínhamos o problema da abordagem com os músicos, de fazer que as pessoas realmente quisessem participar disso. Então, começou os perrengues, não sei como falar isso. Os problemas. Os problemas de produção desse projeto. Vou falar do Cassiano, da triangulação.
O meu sócio da House Audio, lá da Alemanha, ele fica em Colônia, né? Na cidadezinha de Colônia. E a gente viu que a gente não conseguia entrar em contato com as pessoas no local que a gente estava, quando eu estava viajando, porque era perigoso. Então, o que a gente fez? A gente falava com o meu sócio na Alemanha, ele entrava em contato com pessoas no lugar que a gente estava para gravar, e a gente não entrava em contato com essas pessoas para não correr risco. Então, foi um triângulo, né, de comunicação muito interessante, muito difícil de ser feito. Em alguns momentos, até um cantor, por exemplo, do Uzbequistão, que é um cantor que cantou ele cantou em russo, na realidade, mas ele é uzbek, né? A gente queria pagar uma ajuda de custo, né, um dinheiro para pagar o estúdio de gravação. Como que a gente ia fazer para que ele recebesse o dinheiro? A gente pediu para ele, a gente pode mandar para você via transferência bancária, via TransferWise, ou qualquer PayPal. Ele falou, é muito perigoso eu receber dinheiro de fora do meu país, porque eu posso ser rastreado e eles podem descobrir que eu estou fazendo parte desse projeto. Então, como a gente fez para mandar esse dinheiro para ele? O Cassiano o meu sócio, encontrou um truck driver, um motorista de caminhão, que viajaria da Alemanha até o Uzbequistão, e esse cara fez esse trajeto levando uma quantia de dinheiro para pagar o estúdio do cara que cantou a música do Uzbequistão. Então, esse processo todo foi muito complicado, muito difícil. Mas, graças a Deus, a gente tinha toda essa equipe por trás e todo esse pessoal nos ajudando a superar esses problemas. E até mesmo, assim, os processos de filmagem, a maioria dos jornalistas viviam em exílio, eles não viviam mais nos países, então todas as conversas, entrevistas que tivemos com os jornalistas foi via Skype. Mas, por exemplo, a jornalista do Egito ainda vivia no Egito e a gente ia lá conversar com ela. A gente trocou telefones, a gente trocou e-mails. Estava tudo agendado e um belo dia a gente, acho que no dia anterior da gente encontrá-la, a gente já estava no Cairo. Recebemos um e-mail de uma pessoa X, um advogado, um lawyer, não sei como se fala advogado. Abogado. Falando que para a gente não responder mais nenhum e-mail, para a gente não ligar para ela. Não enviar nenhum e-mail diretamente para ela, porque ela estava sendo vigiada. Que ela estava sendo monitorada e era muito perigoso nós encontrarmos ela. Então, naquele momento eu liguei para meus amigos da DDB de Berlim. Na época era o Felipe Cury, que agora nesse momento é EDC da África, no Brasil, e o Patrick, que é diretor de criação lá da DDB ainda de Berlim. E falei para eles, gente, a gente está correndo risco. Nós não vamos mais falar com essas pessoas. Vocês entram em contato com eles. E a gente ficou nulo no projeto durante uns 2 dias, até o momento que a gente pegou o voo para ir embora do Egito. Mas foi realmente muito estressante, muito perigoso. A gente ficou com muito medo de estar sendo, de ser perseguido, de podermos ser presos ou algo do gênero. Ficamos com medo também de os amigos que fizemos no Egito, as pessoas que estavam nos ajudando, fossem presas. Ficamos extremamente com medo dessa jornalista do Egito ser presa. Ela, inclusive, ela não assina o disco com o nome dela. Ela é a única jornalista que... Ela é a única jornalista que assina com outro nome. O disco ela assinou, mas os serviços de streaming, ela assina como Not Silence. Porque se ela botasse o nome dela lá, ela poderia ser presa na hora. Então, realmente, a gente ficou com um pouco de medo, porque ela é a única jornalista que mora no país em que ainda existe essa censura e que ela foi censurada. E diversos outros problemas. Por exemplo, nós precisamos enviar os HDs com os materiais de filmagem, tudo que foi coletado para a Alemanha e para o Brasil, e a gente não conseguia enviar esses HDs. A gente no Egito tivemos os nossos microfones confiscados,
queriam confiscar minha câmera. Abriram as lentes, tentando desmontar as lentes, porque achavam que tinham bombas dentro ou coisas. Então, por mais que que nós fomos disfarçados, undercover, fazendo o projeto Uncensored Playlist, a viagem em si foi um processo muito complicado. E isso porque nós tínhamos uma equipe de apoio na Alemanha e no Brasil, mas, como eu falei anteriormente, foi um projeto de guerrilha. Era apenas nós dois lá, com nossas mochilas, filmando com a câmera e o microfone que tínhamos, com esse disfarce do Uncensored Playlist. Eu acho que uma das coisas que mais me deu medo, realmente, foi o confronto com a polícia em si. Quando você vê que aquela pessoa, ela acha que você está fazendo algo mal para o país dela e ela pode te prender e repreender a tal ponto que a gente estava numa praça, aí eles fazendo uma cena e um rapaz que não estava vestido de policial, não tinha roupa de policial nem nada, simplesmente botou a mão na câmera dela e tirou assim e disse que não era para filmar porque a gente era jornalista. E eu disse, nós não somos jornalistas, a gente está aqui fazendo o nosso projeto de TV, nosso programa, falando sobre amor, sobre coisas da vida, sobre coisas do cotidiano. E ele disse assim, se vocês têm um microfone e vocês estão se filmando, vocês podem estar falando contra o regime do meu governo. Então, foi realmente muito perigoso. E dito isso, quando saímos do Egito, viajamos direto para a China. Quando chegamos na China, a Iris estava fazendo uma filmagem numa praça, filmando algumas câmeras, porque tem muitas câmeras, parece 1984, né? Do George Orwell. Tudo monitorado. E ela estava filmando algumas câmeras, assim, e eu vi um policial vindo na direção dela. E eu, por causa desse trauma que vivemos do regime de censura do Egito, corri em direção a ela e parei na frente dela, entre ela e o policial. E disse, oi, o que houve? Com medo. O policial virou para mim e falou, não, eu queria saber a marca da câmera. Nesse momento, me caiu uma realidade de que todas as censuras, independente do país, têm uma forma diferente de atuar. A censura do Egito, ela é extremamente aberta e as pessoas sabem que essa censura existe. A censura do Uzbequistão, eles sabem que essa censura existe, eles têm medo da polícia porque a polícia pode realmente repreender. Na China, essa censura, ela é disfarçada, ela se transforma num firewall que existe da internet, ela é feita boca a boca entre os familiares, ela é uma publicidade feita pelo governo que as pessoas entendem como realidade. Então, a gente, depois de notar isso, a gente foi ver o artigo do Champin, no momento que a gente estava na China, e o nome do artigo se chama Freedom Cage. É a sensação de liberdade que as pessoas têm de andar na rua, achando que estão livres, e na realidade elas são controladas por causa de um sistema muito maior que elas não notam. E essa censura é muito forte, a tal ponto que a gente estava gravando uma musicista, uma música, né, dentro de um pub, porque estava menos 25 graus do lado de fora, né, na China, e a gente gravando essa musicista, e eu falei para ela sobre o nosso projeto, o Le Tour du Monde. E ela disse assim, eu gostaria muito de ver algum dos episódios. Eu disse, nós temos episódios no YouTube, por favor, procura no YouTube. E me esqueci, na época, o Google e o YouTube eram proibidos. Na época não, são. Ainda são, né? Claro. Eram proibidos no local. Então ela tentou acessar e ela disse, eu não consigo. E eu me lembro de eu falar, claro, é por causa da censura. Firewall, Great Firewall. Por causa do firewall, por causa da censura. E ela virou para a gente e falou, mas qual censura? Então, esse título dessa música em específica do Champin,
é um absurdo de realidade. É o Freedom Cage, é a situação que é a situação que eles vivem. Não vou dizer todas as pessoas, mas é a situação que grande parte da população não nota que está sendo censurada. E, bom, enfim, a gente poderia ficar horas contando de como foi essa viagem, todos os problemas, as relações que tivemos, mas conseguimos, isso é o mais importante. Estamos vivos, estamos aqui, e nós fizemos as 10 músicas desses 5 países, 10 em inglês, 10 nos idiomas locais. Fizemos videoclipes dessas músicas e começamos a estratégia de lançamento dessas músicas, que foi feita também junto com uma agência de PR, que é a Media Monkeys, que é lá acho que é holandesa, não sei. Mas teve toda uma estratégia de produção nossa, que foi criar um label de música falso. Uma gravadora. Uma gravadora para subir as músicas nas plataformas de streaming. E essa gravadora se chama ROG, que é Reporters Without Borders em Deutsch, em alemão. É Reporters ohne Grenzen. Não sei o que significa, mas quer dizer, Repórter sem pronunciar. Repórter sem fronteiras. Nós criamos essa label, essa gravadora, nós subimos todas as músicas foram subidas, os artistas são os jornalistas, então, literalmente dando voz a esses jornalistas, e nós ficamos com medo também por esses jornalistas já serem censurados, de alguma forma, todo esse loophole que foi descoberto não funcionar. Então, a gente subiu outra vez as músicas, usando nomes falsos. Nomes falsos dos jornalistas e nomes falsos das músicas. Como um plano B para que se o disco fosse censurado. Mas acho que um mês depois do lançamento, a gente notou que não foram censurados em nenhuma das lojas e não precisou esse nosso plano B. Nós começamos a monitorar por VPN e até por esses contatos que tivemos nesses países, eles checaram se as músicas estavam realmente uploadadas e, assim, não entramos em contato com nenhuma plataforma de streaming para divulgar. Só depois, através do trabalho de PR, que as plataformas de streaming entraram em contato com a gente. E ficaram sabendo. E a gente conseguiu acompanhar todos os charts. E a música do Vietnã, no final, ficou no 7º lugar mais escutada no Apple Music do Vietnã. Quando a música do Vietnã chegou a esse status, a Amazon Music entrou em contato com a DDB de Berlim para fazer uma parceria, porque eles gostariam de ter a música em playlists e tudo mais. Então, realmente estourou o álbum pelo mundo afora. Foi muito bacana. Além disso, bom... Quer mostrar um clipe? Como ficou? Vamos mostrar para vocês o seguinte, gente. Esse projeto teve 10 músicas, certo? Mas ele é um projeto tão interessante que ele não parou por aí. Acho que um ano depois, 2018, por aí? 2019, ano passado, o Champin foi censurado em ele é o da China, né, o repórter da China, foi censurado em mais um artigo dele, que falava sobre... Falavam sobre uma manifestação sobre os direitos das mulheres. Uma manifestação do movimento feminista chinês. E como essa eram 5 mulheres, né? 5 mulheres que foram fazer uma manifestação numa estação de metrô. E o mais interessante é que essa brecha não foi descoberta ainda. As músicas seguem lá e a gente viu isso como uma oportunidade de seguir fazendo música de artigos censurados. Eu acredito que essa brecha ela foi descoberta, mas eles não conseguem fazer uma censura a tal ponto de censurar grandes empresas contra todo um projeto por causa de um disco. Eu acho que é alguma coisa desse projeto. Mas é muito interessante. E por causa disso a gente fez um clipe que a gente lançou ano passado, e a gente lançou esse clipe justamente no dia que a gente ganhou o Titanium em Cannes. Então eu vou passar para vocês aqui o clipe. Espero que vocês gostem.
go. 5 girls have tried to disobey their faith, stand for women's rights. 1 century has gone by. Things shouldn't be the same. Some tragedies remain. Don't use tradition, won't stand division. You are not listening. No, no, no. They refuse this destiny and impose patriarchy. Standing formation. Standing formation. We will stand in formation. Standing formation. Lead way, walk, talk, and move. Their right to stand and chew. Oppression and hegemony and all forms of autocracy. Beijing should let them speak. Love is no property. Families no policy. We need modern democracy. Don't use tradition. We won't stand division. You are not listening. No, no, no. We refuse this destiny and impose patriarchy. Standing formation. No matter what you do, there's no stopping them no more. No matter what you do, there's no stopping them no more. No matter what you do, there's no stopping them no more. Stand for nation. Stand for nation. Gente, a gente está chegando agora no nosso finalzinho aqui, que a gente está com pouco tempo. Eu ia mostrar mais um vídeo até, mas eu acho que vai ficar muito grande. Além desse projeto, além do Uncensored Playlist, a situação o cliente, né, e a agência de propaganda gostaram tanto da ideia que eles seguiram com o projeto. A gente está fazendo agora um projeto que chama Uncensored Library, que é uma livraria, uma espécie de uma biblioteca em uma ilha dentro do Minecraft, que é um jogo. Então, eles acharam mais um loophole, mais um buraco na censura, que é dentro dos jogos de videogame, de internet. Então, existem diversas formas de fazer esse projeto e de chegar lá, ou de tentar subverter ou usar alguma outra plataforma para conseguir chegar onde você quer chegar. A gente trabalhou nesse trabalho durante bastante tempo, a gente gosta muito dele. Existem mais 10 outros clipes dessas músicas, vocês podem ver no site, que está uncensoredplaylist.com. É uncensoredplaylist.com. E ele não morreu e ele não vai parar nunca. A gente tem a possibilidade de conseguir fazer mais um disco ainda. A gente não tem essa pretensão de dizer que isso é um projeto para um festival, para a gente ter ganhado Cannes. Isso é um projeto para mudar alguma coisa socialmente e para que a gente lute para que alguma coisa realmente aconteça. Eu espero que a gente consiga fazer um Uncensored Playlist no Brasil logo, logo, né? Porque a nossa situação brasileira não está muito legal. E espero que dê tudo certo para a gente, para vocês e para a América Latina inteira. A gente tem uma produtora de áudio que chama Da House Áudio. Por favor, gente, conte com a gente para todos os projetos, não só projetos malucos, mas também para projetos das suas agências independentes. A gente está muito feliz de estar nesse festival, a gente está muito orgulhoso. Queria até agradecer aos amigos de
de agências que estão aqui, como, por exemplo, a Peppery, a Studio, Tech & Soul, outras agências que a gente gosta muito de trabalhar e que a gente gostaria muito de trabalhar aqui também. E esperamos que, passando essa pandemia, a gente também consiga fazer uma viagem pela América Latina, que era o plano para 2020. A gente ia fazer o projeto do Tour du Monde América Latina. pela América Latina de carro. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Infelizmente, a gente não pôde, mas está aí na nossa gaveta para o próximo ano, quem sabe, não sei. Eu queria agradecer também o meu sócio, o Silvinho, lá aqui de São Paulo, e o meu sócio da Alemanha, o Cassiano, e todo mundo que está envolvido nesse projeto. Obrigado, gente. Obrigado todo mundo do FEP. E, poxa... Gracias. Gracias. Espero que tenham compreendido o que Obrigado a vocês, Lucas, Iris. Parabéns pela coragem, parabéns pelo excelente trabalho. Eu tenho só um par de perguntas para vocês. Quem foi o autor da ideia original da Sensorious Playlist? Foi a DDB de Berlim, acho que foi o Felipe Cury, que agora é diretor, EDC da África, no Brasil, e o Patrick, que é diretor de criação da DDB. Os diretores de criação na época eram o Ricardo Wolff e o Gabriel Matar, que são brasileiros também, que também moram em Berlim, e quem trabalhou muito na parte artística e tudo mais, e na parte de roteiro e tudo mais, foi o Jack, que também é da DDB, que era da DDB de Berlim. E eles tiveram a ideia e convidaram a gente para executá-la, para produzi-la. Obrigado. A última pergunta é: qual é a maior satisfação para vocês em fazer um projeto como este? Eu acho que, quando a gente começou a fazer esse projeto, nós vivemos uma situação política bem diferente no Brasil. E, ao decorrer do projeto, essa situação foi piorando. Mudou, né? A gente vive o declínio da democracia no Brasil, né? O fascismo vem crescendo muito aqui. A gente tem um presidente que flerta com um regime ditatorial muito grande. Então, acho que a maior satisfação foi, na hora que a gente sente isso na pele, ver que isso afeta o dia a dia de pessoas comuns, não só de um jornalista, não só de uma família pontualmente que viveu uma situação horrível, como ter um filho preso, enfim. Você vê que você realmente está atingindo o dia a dia desses países, que você pode estar, de fato, fazendo algo contra esse regime, contra esses políticos. Cria uma satisfação enorme, não tem palavras para descrever. A gente fez um show de lançamento desse álbum em Berlim, no ano retrasado, e um dos presidentes da Reporters Sem Fronteiras estava lá e nos falou: cara, vocês são muito corajosos, parabéns pelo projeto, mas, por favor, não voltem para esses países. Então, a gente sabe que a gente pode estar numa blacklist, a gente pode estar numa lista de proibição de entrar nesses países ou de sermos presos por passar por esses países, mas ter feito alguma coisa que realmente vai ficar e que realmente pode ter mudado pelo menos uma pessoa no mundo, já valeu a pena. A gente encontrou até o Champin, o jornalista da China, e ele falar que, nossa, realmente, os familiares conseguiram ouvir a música lá, conseguiram entender o que ele queria dizer, o que ele fizer. Isso é uma satisfação imensa, assim, você realmente quebrar essa barreira é algo surreal. Dar voz a quem não tem voz naquele momento. Acho que é isso. Obrigado. Muito obrigado pela excelente palestra. Muito obrigado pela presença no FEP 2020 para Lucas, Iris. Obrigado da Argentina. Um honor. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.